Boa tarde. Prepare-se para o maior aumento de impostos das últimas décadas. Chega já em janeiro e praticamente ninguém escapa. A versão preliminar da proposta de Orçamento de Estado altera e de que maneira as tabelas de IRS passam a ser 5 escalões em vez dos 8 que existem atualmente e todos a pagar mais, incluindo o valor mais baixo. Neste caso, até aos 7.000 euros de rendimento anual, a taxa sobe de 11,5% para os 14,5%. As taxas intermédias sofrem um agravamento de cerca de 2 pontos percentuais. Por exemplo, o agregado que tiver rendimentos entre os 7.000 e os 20.000 euros anuais passa a pagar 28,5%. O escalão seguinte baliza os rendimentos entre os 20 e os 40.000 euros por ano e é, porventura, o que mais famílias vai afetar. Este agregado vai pagar 37% de IRS. O quarto escalão afeta todos os que têm rendimentos entre os 40.000 e os 80.000 euros por ano. Passam a pagar 45% de imposto sobre os rendimentos. Acima disto, o Estado considera que está atingido o patamar da riqueza. O mesmo é dizer que as famílias que tenham rendimentos anuais superiores a 80.000 euros vão pagar em 2003 48% de IRS, a que deve ser somado mais 2,5% de taxa de solidariedade. No próximo ano, todos os escalões ficam ainda sujeitos a uma sobretaxa de 4%, que deverá ser retida mensalmente na fonte. Os escalões de IRS passaram de 8 para 5 e há aumentos em todos. O Ministro das Finanças anunciou, o Primeiro-Ministro confirma. Posso confirmar, Sr. Deputado, que os valores que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças apontou, que apontam para uma subida de 3 pontos percentuais na taxa média de tributação em sede de IRS, se confirma, bem como a sobretaxa de 4% que o Sr. Ministro de Estado e das Finanças anunciou. No debate quinzenal, no Parlamento, Pedro Passos Coelho explicou que a medida está acordada com a Troika. Os contribuintes de pequeno rendimento vão ser penalizados. Os que têm mais capacidade económica também vão ser tributados com uma taxa mais elevada. Um contribuinte que tem um rendimento coletável de 30.000 euros estará situado no segundo escalão, portanto terá um sistema de dupla taxa. Até 20.000 euros pagará 23,6%, a partir de 10.000 uma taxa de 37%, o que dará uma coleta líquida de 8.420 euros. Um rendimento coletável de 15.000 euros, teremos no primeiro escalão 7.000 euros, uma taxa de 14,5%, e para o remanescente 8.000 euros, uma taxa de 28,5%, ou seja, quase o dobro, o que significa que para um rendimento coletável de 15.000 teremos uma coleta na ordem dos 3.295 euros. Podemos ainda equacionar um terceiro exemplo, um rendimento coletável de 45.000 euros, portanto contribuintes que se aproximam quase do limite do último escalão. Teremos para 40.000 euros 37,65% e para o remanescente, que são 5.000 euros, um rendimento, uma taxa de 45%, o que significará uma coleta de 17.310. E sobre estes valores, não se pode esquecer ainda os 4% de sobretaxa, lembra o fiscalista Pedro Marinho Falcão. Exatamente, a sobretaxa de 4% aplica-se a todos os contribuintes indistintamente, desde que o rendimento seja superior ao salário mínimo nacional. O escalão mais alto é também penalizado. Até agora tinha início num rendimento de 153.000 euros, com as novas contas começa nos 80.000 euros. Para estas pessoas há um aumento de 7 pontos percentuais diretos, porque aos 4,5 pontos percentuais que acresce nesse escalão, aumenta os 2,5 da chamada taxa de solidariedade, que se mantém para o último escalão. Os novos escalões continuam a contemplar uma progressividade no IRS, mas que fica diminuída. Tem todos os contribuintes que se concentraram num espaço muito mais curto. Continua a haver progressividade, mas realmente eu começo a ser rico muito mais cedo. Para o Estado, a partir de 2013, deverá haver mais ricos em Portugal. Será assim, pelo menos.